Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso último encontro, então, da formação. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os trabalhos, né, que vocês desenvolveram nesses dias. E estou bem feliz com os resultados, né, a gente vai conversando ao longo do nosso encontro. Então, vamos dar início ali à nossa formação de hoje. Então, como sempre, eu gosto de começar com uma reflexão, né, para a gente pensar um pouquinho. E hoje eu trago um pensamento, então, da atriz norte-americana Mary Lou Cook, quando ela diz que criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Que eu acho que resume um pouco do que foi esse processo, né, da construção dos trabalhos de vocês, né? Pelo que eu li, pelo que vocês foram me chamando, conversando, colocaram lá na nossa arquitetura pedagógica, né? Foi mais ou menos isso que vocês colocaram, né? Que algumas coisas deram certo, outras não, algumas coisas precisam ser repensadas, enfim, né? Mas houve essa reflexão por parte de vocês. Depois a gente também vai conversar um pouquinho sobre essas dificuldades, né, que tiveram ao longo do processo, que faz parte, né, dentro da cultura maker, é justamente isso, né? Não existe cultura maker sem erros e sem novas descobertas, né? E principalmente sem a criatividade. Então, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso, né? Mas basicamente traz esse contexto que é a cultura maker no seu processo todo. Vamos seguindo, então. O nosso cronograma do encontro, então. Hoje a gente vai ver os trabalhos desenvolvidos que vocês fizeram ao longo desses meses. Eu chamei, né, alguns colegas, né, escolhi alguns trabalhos, porque não tinha como a gente ver todos, né? O nosso tempo também é um pouco limitado, e para que a gente possa também apreciar esses trabalhos e conversar sobre eles. Depois nós vamos falar um pouquinho das potencialidades e das dificuldades que vocês elencaram lá na arquitetura que vocês preencheram lá no Drive. Algumas dúvidas e orientações finais que eu preciso passar para vocês, e depois lá no final do nosso encontro, lá o formulário de presentes. Eu quero fazer um combinado aqui com vocês em relação à nossa dinâmica de hoje, tá? Então, eu vou hoje pedir que os colegas que forem apresentar os seus trabalhos, eles abram as câmeras, tá? Para que justamente a gente possa conhecê-los, a gente possa vê-los. Alguns eu conheço, outros eu também não conheço pessoalmente, então também gostaria que vocês fizessem essa participação mais dinâmica, tá? Então, conforme eu for chamando vocês, por gentileza, façam a abertura da câmera e podem, então, falar dos trabalhos, tá? E também deixo à vontade os demais colegas que quiserem tirar dúvidas, quiserem comentar, também fiquem bem tranquilos para abrir a câmera, para erguer a mãozinha, escrever no chat, ali participar da melhor forma que acharem, tá? Então, eu vou começar os trabalhos, eu vou chamando vocês vão ver que vai ter o nome dos colegas ali, e qualquer coisa, né, se eu escrevi algo que não está de acordo, por gentileza, me corrijam, que depois eu também faço as alterações para o nosso material final. Então, eu vou começar com esse trabalho da Prof. Daniela Salvador. A Dani, ela teve um problema de saúde, ela me avisou, e ela não vai poder participar. Até estava vendo ali se ela ia conseguir entrar, então eu vou apresentar um pouquinho do trabalho dela, que foi, então, um trabalho que ela realizou lá na Escola Papa João 23. A Prof. Dani, então, ela é a prof do atendimento educacional especializado. Já trabalhei com ela, inclusive, no Castelo também, né? Então, é uma prof que eu conheço ela. E esse trabalho, então, que ela desenvolveu com os estudantes do 6º ano lá do Papa, foi um trabalho, então, de docência compartilhada. Ela foi, então, convidada pelas professoras de ensino religioso lá da escola, que estavam trabalhando com os estudantes sobre o hinduísmo e o budismo, e aí, então, ela precisou achar uma estratégia para incluir também os estudantes de AEE. Pelo que ela me colocou lá na arquitetura pedagógica, lá no planejamento dela, nas 3 turmas de 6º ano, teria um total de 7 estudantes de AEE. Então, ela precisou achar uma estratégia justamente para inserir eles, né, na construção daquela aprendizagem. E uma forma, então, que ela achou
foi desenvolver com eles, então, a dobradura da flor de lótus, né, que entra dentro da religiosidade ali, hindu e budista, né, e aí, então, ela desenvolveu com os estudantes. Então, o processo dela foi passar o vídeo para os alunos, né, explicando ali o passo a passo, é um origami, né, uma dobradura, e depois os estudantes foram organizados em duplas, foram se ajudando e desenvolvendo, então, esse trabalho, né? Então, olha ali as flores que eles confeccionaram ao longo das aulas. Ela colocou que teve 2 encontros com essa turma, e aí depois eles desenvolveram ali o processo da dobradura. Ela disse que, então, uma das dificuldades, né, que os alunos não conseguiam, né, durante a aula, desenvolver ali certinho, passo a passo, então ela teve que voltar ao vídeo várias vezes para poder, então, desenvolver essa atividade com eles, né? E ao longo do trabalho, ela também colocou uma música relaxante, né? Que eu acho que também fica dentro da proposta ali do ensino religioso, e aí ela então desenvolveu essa atividade com eles, né? Então achei bem bacana o trabalho da Prof. Dani, que fez esse trabalho então com os estudantes lá do Papa João 23. Seguindo então, o próximo trabalho é da Paula Mincato, que é prof dos anos iniciais. A Paula conseguiu já se conectar ali com a gente, ela está numa outra formação, mas ela disse que ia entrar, então eu combinei um horário com ela e está aqui a Paula, né, Paula? Conseguimos. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Eu vou aqui num cantinho que eu acho que vocês conseguem escutar melhor. Tá. Fica à vontade. Então, esse trabalho que a gente desenvolveu lá na Escola Santo Antônio foi uma docência compartilhada com a prof do terceiro ano, tá? É uma turma de 27 alunos e a gente trabalhou o gênero de receitas e a gente fez pão caseiro com eles durante toda a tarde. Foi uma aula bem gostosa, eles adoraram, né? Porque depois a gente fez um piquenique ao final. Então, no início, bem no início da tarde, a gente dizia os ingredientes para eles, a quantidade deles iam medindo. A gente bateu o pão, depois eles sovaram. Nós deixamos responsáveis algumas crianças para ver se crescia esse pãozinho ou não. E mais ou menos a gente estabelecia, ó, em torno de uma meia hora, vocês venham me avisar se a gente vai conseguir já fazer as bolinhas ou não. Então, eles também observavam bastante, né, o crescimento da massa. E depois cada um deles fez a sua bolinha de pão e a gente organizou um mapa, né, no quadro, porque como é que a gente ia saber depois que eles, como quando cresce o pão, fica tudo igual, né? Então, a gente fez um mapa da forma para o quadro. E depois de assado, quando era quase 5 horas da tarde, a gente foi para o pátio e a gente fez um piquenique. E que a intenção mesmo é um mega projeto que a gente tem para a nossa amostra científica, que a gente queria que eles experimentassem o mel, né? Que é o projeto que eles vão apresentar em outubro. Só que daí o mel sozinho não ia ter graça. Então a gente fez um pãozinho, fizemos a tarde inteira, a gente levou o forno, então eles sentiram o cheiro do pão gostoso. E foi isso aí, foi a tarde inteira. Daí, quando tem essas atividades um pouco diferentes, eu ajudo a prof na sala de aula, né? Que eu trabalho na coordenação. E a gente embarca nesse mão na massa. Literalmente mão na massa, né? Eles devem ter se divertido, né? Eu acho que quando esse processo aquilo que a gente já conversou sobre a cultura maker, né? Quando o processo envolve eles, né? Se torna muito mais significativo, né? E quando é de comer, então melhor ainda, né? Quando tem, né, essa parte boa aí também é legal. Parabéns, Paula. Obrigada pela disposição também de se organizar ali para vir contribuir com a gente, tá? Então Obrigada. vamos seguindo, eu que agradeço. Vamos seguindo, então. Ainda na ideia da comida, né? A prof. Priscila também desenvolveu uma atividade envolvendo culinária com os estudantes lá do Luiz Covolan. Ver se a Priscila conseguiu se conectar para conversar com a gente. Sim, tá abrindo a câmera. Oi, Pri, tudo bem? Fica à vontade para falar do teu trabalho. Pode abrir o microfone.
Não, agora tu fechou porque tu Agora, foi. Agora sim. agora sim, né? Tá. Foi, então, boa noite, colegas. Então, nós fizemos também essa receita, foi uma segunda experiência que nós fizemos esse ano, com as duas turmas de segundo anos, aí no Luiz Covolan. Em abril, na semana que a gente trabalhou povos indígenas e tal, a gente fez tapioca com eles, e na semana aí do Dia das Mães e tal, a gente trabalhou, mas não assim com enfoque diretamente, né, a mãe e tal, mas a gente fez uma receita aí de brigadeiro para eles levarem para casa para presentear a mãe ou alguém que representasse esse papel para eles, né? E foi muito, muito legal, assim. Ano passado nós tínhamos feito uma experiência parecida, eu e a outra prof do segundo, mas a gente tínhamos levado a massinha de brigadeiro pronta e eles modelaram os docinhos. E esse ano a gente resolveu aí levar o fogão de camping, os ingredientes e tal. E aí eles foram construindo, preparando assim, e eles amaram, né? Então essas experiências são riquíssimas. E aí puderam utilizar, né, levar esse brigadeiro no copinho e tal, e deram, né, para alguém para uma mulher que era assim, que representasse a mãe ou a mãe deles, né, no Dia das Mães. Então foi bem, bem legal, assim, bem bacana. Ótimo, Pri. Que bom, né, que eles gostam, né, como eu disse, dessa parte de produzir, é uma coisa que eles fazem, né? Isso tem um significado tão bacana. Dando sequência, né? Tu botou 2 trabalhos lá, eu achei bacana, então vou te pedir para comentar um pouquinho também desse outro trabalho, tá, que você também desenvolveu. Isso, então de manhã eu tenho ciências, né, do sexto ao nono, e aí eu gosto de trabalhar bastante, na medida do possível, né, bastante aulas práticas e com massinha de modelar. Eu acho assim muito, muito válido fazer modelos anatômicos e explorar assim alguns conceitos, algumas habilidades, enfim, com massinha. Esse trabalho aí a gente estava trabalhando doenças virais no sétimo ano. E aí, claro que a gente não precisa, né? Não tem por que aprofundar e tal, como eu aprofundei aqui, mas eu peguei, cada grupo tinha uma doença para fazer uma apresentação e tal, uma pesquisa, uma apresentação, e eu fiz eles pesquisarem também a anatomia dos vírus, para eles verem que a diversidade de vírus, enfim, não entrei em detalhes, né? Porque nem teria o porquê, assim, do porquê que um vírus é desse jeito, tem essas estruturas ou não. Mas para eles entenderem que mesmo nesse grupo, né, existe uma diversidade grande e tal, e aí eles, além da pesquisa para fazer um trabalho e apresentar para os colegas sobre a doença, eles também tiveram que pesquisar os vírus, a anatomia de cada vírus, que causava cada doença, e construir ele, né, fazer ele como assim de modelar. E eles adoraram, assim, foi muito bacana, assim, foi bem, bem, bem rico também esse trabalho. E eles, assim, todos super participaram e responderam super bem, assim. Alguns tiveram um pouquinho de dificuldade, assim, de trabalhar com a massinha. Uns fizeram assim, os modelos muito elaborados, outros fizeram os modelinhos mais simples, que não duraram muito, que acabavam quebrando, enfim. Mas do jeitinho deles, eles foram conseguindo, assim, com as habilidades de cada um, eles conseguiram fazer trabalhos, assim, maravilhosos. Deixa eu te perguntar, tu que trabalha com os anos iniciais e os anos finais, tu percebe essa diferença no envolvimento deles para a atividade? Na verdade, sempre que eu levo coisas assim, que eles têm que botar a mão na massa, tanto anos iniciais quanto anos finais, eles adoram e eles super assim participam, super se envolvem, e são poucos assim que alguns às vezes, um que outro nos anos finais aí que tem alguma resistência, que diz que não gosta, mas aí acaba se envolvendo porque os colegas, né, vão chamando e ele vê que é legal e tal e acaba se envolvendo. Então, não noto assim uma grande diferença. Eu, assim, a gente deveria proporcionar, a minha experiência, eu acho que a gente deveria proporcionar mais vivências práticas com os anos finais também, porque a gente acaba fazendo muito mais com os anos iniciais e com os finais a gente acaba ficando mais preso assim nos recursos, nas metodologias mais teóricas ou, sei lá, Chromebook, mas e não muito prático, né? Então,
Eu acho Eu que te a gente perguntei deveria porque, fazer mais como eu isso. sou prof de arte dos anos finais e anos iniciais, eu também percebo isso, né? Que não tem essa diferença. Eles gostam, né, de Aham, trabalhar, claro, às vezes os anos finais, eles, como tu disse, eles têm essa resistência por parte de poucos alunos, aham, mas no geral eles gostam, né, dessas atividades diferentes, de se gosto. envolver, de produzir, de construir, Aham, fazem uma bagunça também, né? aham, Mas é uma bagunça positiva, né? isso, Que é o processo ali, né, que a gente vê que dá o resultado, né? Bem legal, isso. Pri, muito obrigada pelos teus Imagina. trabalhos, né? Pela Obrigada. participação, tá? Tranquilo, obrigada. Vamos seguindo então, pessoal, que hoje a nossa. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho da Grazi, de arte, né? A Grazi é prof também de anos finais e anos iniciais. Ela até desenvolveu alguns trabalhos com os dois níveis, né? Mas eu escolhi, então, um trabalho dela que ela desenvolveu com o sexto ano, que é o trabalho, então, com o sétimo ano, lá da Escola Basílio Tachenko, que é, então, o trabalho sobre as pirâmides, né? Então, pelo que a Grazi colocou também lá na arquitetura pedagógica, né? Também contextualizou com os alunos, né? Fez toda a parte teórica com eles, trabalharam a questão da pesquisa, né? Sobre as pirâmides, e depois eles produziram maquetes, né? Envolvendo as 3 pirâmides ali do Egito, né? Então trabalhou a arte egípcia e eles fizeram a construção das pirâmides, né? Então, pelo que a Grazi comentou ali na atividade, né, o que dificultou um pouco foi a questão dos materiais, que muitos às vezes não levam, né? A gente tem esse problema nos anos finais, que eles acabam, né, não se organizando, né? Depende muito deles esse processo de organização e às vezes falha, né? Diferente dos anos finais, costumando um bilhetinho, normalmente chega o material, né? Então a gente tem essa diferença também da questão do processo ali com eles, né? Então, esse foi um dos trabalhos que a Grazi também colocou ali para nós. Ela desenvolveu também um outro trabalho com os sétimos anos, então envolvendo a questão da mistura das cores, né? A partir das cores primárias, ali o azul, o vermelho e o amarelo. E aí eles foram trabalhando no processo da mistura das cores, vendo os resultados, né? A partir dessa mistura e desenvolveram também o disco de Newton, né? O disco de Newton é esse disco que tem aqui na segunda imagem, né? Que quando a gente faz a rotação ali, né? Ele fica branco, né? Que aí tem todo um processo ali de física, enfim, de ciência ali envolvendo o disco de Newton, né? Então, esses foram os trabalhos também que a Grazi contribuiu com a gente. Vamos seguindo. Então, o trabalho desenvolvido pela prof. Franciele, pelas profs, né? Franciele Zene, a Dani, a Paula e o Tiago, lá da Escola Mansueto. Acredito que a Fran também vai conseguir contribuir com a gente agora. Deixa eu ver se a Fran... Sim. Fran, pode conversar um pouquinho com a gente, explicar o trabalho de vocês, por gentileza? Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Tá, ok, então. Mas acho que a imagem não, né? A tua câmera não. Tá, vamos ver se agora vai. Foi. Sim. Bom, a gente, então, eu sou prof de arte, né? A prof Dani e a Paula são as profs das 2 turmas de segundo ano da Escola Engenheiro Mansueto Serafini. E o professor Tiago é o prof do LIE, né? O TEDx. Então, a gente tem esse ano, a gente tem já o ano passado, há 2 anos, 3 anos agora, a gente tem a mostra Maker na escola. E aí a gente resolveu, então, fazer um trabalho, né, em conjunto. Todos puderam contribuir ali para fazer. A gente fez aulas compartilhadas, enfim. E como neste ano, então, são 10 anos de tempo integral da escola, a gente decidiu, então, utilizar esse tema para trabalhar. Então, a gente fez né, os 10 anos de tempo integral e de aprendizagens e pura diversão, né? Então, com esse tema, a gente resolveu fazer um parque de diversões. Foi. Então, a gente teve ali a construção de 3 rodas gigantes, então, uma manual, né, que gira de forma manual, e outras, então, que são movidas ali
por essa parte mais tecnológica, que eu não saberia te explicar direito, porque daí a gente foi dividindo o trabalho, sabe? Então, o prof do Dix ali que foi fazendo essa parte, construindo com os alunos essa parte usar as pilhas, as polias, enfim, essa parte eu não me envolvi muito. Mas acabei me envolvendo na parte da construção, então, da pintura, da organização, de construir algumas partes mais manuais ali. E as profs dos segundos anos, então, também ali de forma conjunta no planejamento, também foram dando as ideias e contribuindo, enfim. Tá ali, a gente já consegue ver nos vídeos, né? As rodas gigantes, a gente utilizou os palitos de picolé, aquelas cápsulas de café. Aí a gente fez também o samba, né? Onde a gente usou, então, uma tampa de pote plástico. E aí também, então, de forma manual, ele gira de forma manual, né? E ainda colocamos, então, umas luzinhas de LED para deixar um pouco mais divertido. Nossa, eu achei muito legal esse trabalho de vocês, né? Que vocês usaram a temática do pura diversão e vamos fazer um parque de diversão. Olha que genial isso, que genial isso. Obrigada. A gente trabalhou, foi um trabalho bem, como é que posso dizer? A gente se uniu para trabalhar, deu certo, sabe? Todo mundo colaborou com ideias, com trabalho. É um trabalho bem. A gente. Foi um grupo que casou bem ali para construir, para fazer junto. E os alunos se envolveram muito, tá? Foi bem legal, assim, a participação deles no trabalho foi muito legal. São segundos anos, né? São menores, mas eles participaram, criaram, então, as pessoas que dá para ver ali no samba, ainda, as rodas gigantes ainda elas não estão 100%, porque a gente precisa colocar ainda as pessoinhas ali que eles criaram, os bonequinhos, aí a gente vai, né, colar, prender ali nas cadeirinhas, mas no samba a gente já conseguiu ali finalizar, ó. E eles criaram, então, esses bonequinhos, recortaram, é produção deles, né? As letras também foram eles que coloriram, e a gente só foi organizando mesmo, dando aquele acabamento final, com cola quente, com ali com a solda, que são as coisas que eles não conseguem manusear muitas vezes. Mas tem muito da produção deles. A gente fez pequenos grupos, então, e eles foram ajudando um pouco em cada coisa. E como é que foi essa dinâmica, assim, a questão da organização? Deu muito trabalho? Foi dificultoso? Não foi? Tudo dá trabalho, né? Não tem como dizer que foi fácil, porque não é fácil, né? A gente sabe que para conseguir ter um trabalho, assim, não teve como a gente dizer assim, agora é aula de arte, a prof de arte vai pegar os alunos, vai ficar com todos eles e a gente vai produzir. A gente é sempre compartilhadas, assim, a gente esteve com a prof da turma, né? A prof de arte e o prof do TEDx. Então, eram 3 profs com uma turma. Né? Então, era hora atividade, sempre alguém estava em hora atividade, mas tinha que participar para conseguir dar certo, né? Para ter o andamento e ter a produção. Então, todo mundo participou. Essa logística, essa organização é muito importante, né? Não adianta a gente pensar num projeto e eu só vou fazer naquela hora, né? Então a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas para fazer o projeto dar certo, né? E deu certo. Olha que bacana essa ideia de vocês. Eu achei muito legal mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Levo os nossos felicitações aos demais colegas também, por favor. Então tá, pode deixar. Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do trabalho um dos trabalhos que eu desenvolvi também, né, dentro do componente de arte. Eu desenvolvi essa atividade na escola, então, Padre Antônio Vieira, com os alunos de primeiro ano. Eu fiz um trabalho com eles pensando, então, no quarto de Van Gogh, né? Então, eu trabalhei toda a questão histórica, né? A gente conversou sobre a obra, fez uma leitura de imagem.
E aí a gente foi por etapas, né? Então, no primeiro momento, eles viram a obra, depois eu dei uma atividade, antes deles verem a obra, eu dei uma atividade para eles só com os elementos do quarto, né? Eles tinham que recortar e colar, então eles montaram o quarto do Van Gogh de acordo com a ideia deles, né? Eles não conheciam a obra inicialmente, depois eles conheceram, e aí eu propus, então, que eles criassem ali na aula elementos do quarto usando a massinha de modelar, né? E saiu coisas bem bacanas ali, né? Alguns um pouco mais habilidosos, né? Primeiro ano a gente sabe que eles ainda têm essa dificuldade motora, né? Motora fina. Então, algumas coisas eles ainda não conseguem desenvolver ali, mas saiu essa proposta. E como eu já tinha comentado antes, né, os anos iniciais, a gente tem às vezes algumas dificuldades, né, de autonomia, né, de trabalhar com eles na aula. Na escola eu até tenho 2 períodos juntos com as 3 turmas que eu tenho de primeiro ano, mas seria talvez um pouco inviável de eu propor algo muito complexo para eles na sala. Então eu dei uma tarefa, né, para as famílias, né? Então eu expliquei a proposta e pedi para as famílias então construírem com eles uma maquete de um cômodo da casa, né? Não necessariamente tinha que ser o quarto, né? Poderia ser um outro cômodo. E aí dei um prazo ali, acho que eles tiveram umas 3 semanas para fazer a atividade, e eles teriam que então levar para a gente ver os trabalhos, né? E que eles desenvolveram naqueles dias ali. E saíram trabalhos muito bacanas, né? As famílias se engajaram mesmo, construíram, né? Uns quartos muito mais cheios de enfeites, né? Outros mais simples, as cozinhas, as salas, né? Então saíram coisas bem interessantes ali. Depois eles expuseram na sala, né? O quarto, né? O cômodo que eles criaram com as famílias. E os colegas puderam, então, ver, eu fiz os registros, né? Até bati foto também com eles na escola, enfim, desses elementos que eles colocaram ali no cômodo deles, né? Então, como eu falei, às vezes a gente precisa adaptar, né? Nem sempre com os anos iniciais a gente vai conseguir desenvolver, às vezes, essas habilidades em aula, mas eu fiquei bem feliz com os resultados que as famílias apresentaram, né? Então, isso também é uma estratégia da gente fazer eles se envolverem, né? Os pais, né? As famílias, às vezes, levar uma atividade para que depois eles levem para a escola e possam compartilhar. E aí os alunos apresentaram, individualmente fui chamando eles explicaram qual cômodo eles apresentaram, que eles construíram, o que eles mais gostaram de fazer, quem é que ajudou eles. Então, essa participação deles também foi bem bacana. Seguindo, então, a Mariana, que é prof de História. A Mariana vai falar um pouquinho do projeto dela também, envolvendo os estudantes da Américo Ribeiro Mendes. Acho que a Mariana também está ali. Mari, tudo bom? Seja bem-vinda. Pode conversar um pouquinho com nós e falar do teu projeto. Boa noite, colegas. Vocês me ouvem? A minha internet ela é um pouco instável, então qualquer coisa podem me avisar. Nós estamos te ouvindo. Então, esse trabalho, ele é um pouco mais simples, assim, ele demorou em torno de umas 3 aulas e ele é voltado um pouco para a questão de análise de documentos históricos, né? Eu realizei essa atividade com o 9º ano, a gente estava finalizando as habilidades sobre a Primeira Guerra Mundial e, em geral, eu gosto de trabalhar nas aulas de história com essa proposta de levar algumas fontes históricas para conseguir fazer com que os estudantes analisem os processos e não ficar tanto aquela aula mais expositiva, de eu levando alguns elementos para eles, mas que eles possam também chegar às conclusões a partir das análises que eles façam, assim, né? Eu acho que entra um pouco na ideia da cultura maker, mas porque eles têm uma dinâmica, assim, né, que eles produzem elementos ao longo dessa atividade, mas eu acho que fica um pouco mais amplo na discussão, assim, de metodologia ativa, porque eles não estão produzindo exatamente, né, um produto de forma isolada, assim, eu fui orientando um pouco mais essa atividade, mas, enfim, vou explicando os passos passo a passo, assim, eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Mas o que eu trabalhei com eles, então, era essa fonte histórica, que era um documento escrito, e normalmente é aquela coisa, né, a gente leva os documentos, e mesmo que seja no 9º ano, assim, tem aquela coisa, prof, é muita leitura, é difícil, né, então como incentivar um pouco mais eles, assim, a se interessarem pelo que estava sendo proposto ali, né. Então, a minha ideia foi trabalhar com uma caça ao tesouro, e aí em 3 etapas, né.
Então, a primeira delas, eu dividi a turma em 4 grupos, e aí eu fui apresentando um pouco de quais seriam essas fases e tarefas a serem realizadas em cada uma, né? Então, nessa ideia da análise de documentos históricos, a gente sempre tem 2 momentos que a gente faz, assim, né? Um da análise interna desse documento, então, né, da interpretação, e outro de uma análise mais externa, né? Qual é o contexto, como ele foi produzido, né? Enfim, que outros elementos estão relacionados com esse documento em si, né? Então, na primeira etapa do jogo, foi essa etapa mais, né, da caça ao tesouro mesmo, né? Então, eu conversei com alguns colegas e aí eu deixei com eles cartinhas com uma palavra-chave na frente, né? Então, dentro de sala de aula, essa imagem que está aparecendo dessa caixinha, né? Tem essas palavras-chave que foram sorteadas. Eram 4 grupos, mas foram 7 palavras-chave. Por quê? Porque eu também fiz nesse formato de ranking. Então, quanto antes eles conseguissem resolver a palavra-chave e receber essa cartinha e fazer a atividade dentro da cartinha, mais pontos eles iam ganhando nesse ranking, né? Então, eles tinham que, né, sortear a palavra-chave, entender o que era, né, essa palavra-chave, para que lugar da escola eles precisavam ir para buscar essa cartinha com quem eles precisavam falar. Então, um estudante de cada grupo saía da sala, fazia esse movimento, né, voltava com a cartinha, e aí a segunda fase era, dentro dela, tinha um artigo desse documento, né, que era o Tratado de Versalhes, só que estava recortado de forma aleatória. Então, eles precisavam sentar enquanto grupo, né, colocar em ordem esse artigo, e aí conseguir, nessa segunda foto, né, tem o documento em si, enfim, eu fiz com papel pardo, assim, mas eles precisavam construir na ordem correta. Depois, isso ia ser importante para a terceira fase, né? Então, eles tiveram esses 7 artigos para achar na escola, para montar, né? E ainda tinha mais uma carta extra, que depois, não sei se tem a outra imagem, se não tiver, não tem problema, mas que aí também, pensando nessa ideia do contexto externo ao documento, né, eu entreguei 4 imagens dos principais líderes, né, que construíram esse documento do Tratado de Versalhes, mas eu entreguei dentro do envelope só essas 4 imagens, e aí eles precisavam descobrir, e aí essa parte eu possibilitei a eles o uso dos Chromes, assim, né, quem eram essas pessoas, como é que elas se relacionavam com esse documento, né, em que momento histórico isso foi produzido, então eles precisavam ir atrás dessas informações também para construir uma segunda parte do documento, né. E aí, finalizada essa parte em si da caça ao tesouro, aí vinha uma terceira fase do jogo ainda. Aliás, na ideia do ranking também, né? Então, eles iam pontuando 1 ponto por cada atividade realizada, por cada artigo. E aí, a terceira fase, né, valendo 5 Mariana, eu não estou te escutando. Vocês estão ouvindo ela? Não, né? Tá. Não estamos te ouvindo. Não. O microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Não. Ela está com o microfone aberto. Tá. Isso, escreve ali no chat, então a gente vai dando sequência, depois se tu conseguir e quiser concluir, a gente volta daí no teu trabalho, tá, Mari? Por favor, então, tá? Obrigada. Vamos seguindo, então. A próxima colega que vai apresentar o trabalho é a Cirlei. A prof também, no Padre Antônio Vieira. Mais um pouquinho aqui, deixa eu voltar no da Mariana. Então, a Cirlei vai falar um pouquinho do trabalho dela ali. Então, oi, Cirlei, tudo bem? Boa noite, pessoal. Esse vídeo, dá um pause nele. Isso. Esse vídeo em específico, tá? Como é que a gente trabalhou? A disciplina é matemática, tá? É um 9º ano ali do Padre Antônio Vieira. Primeiro, a gente trabalhou com um aplicativo que é o SketchUp, que é um aplicativo de design, e alguns estudantes tiveram mais facilidade em fazer o desenvolvimento dos princípios da aerodinâmica do foguete, utilizando o GeoGebra. A parte do equilíbrio
dele foi dada com balões, tá? E com garrafa PET. E se vocês olharem, ele tem um motorzinho da Embrapa, aquele motorzinho antigo de geladeira, tem mais ou menos de 6 até 12 PSI, né? Onde tu pode diagramar ele com cano de PVC, tu pode usar cano de meia, pode usar cano de 3/4, e tu faz uma vedação com epóxi, tá? Tem várias marcas aí disponíveis no mercado. Então, o princípio ele foi comparativo também, onde a gente utilizou a bomba mecânica em específico e também o compressor de geladeira. Então, foi 2 processos adaptativos que a gente desenvolveu ali, né? Para que a gente atingisse as curvas. Qual é o objetivo dessa prática, né? A gente quer escrever escola a partir do ano que vem nas Olimpíadas Brasileiras de Astronáutica, com a OPA, né? Então, é algo interessante para se trabalhar com os alunos, né? Para começar a introduzir essa temática, depois eles vão aprofundar em física no ensino médio, né? Ótimo. Eu vou botar o vídeo de novo ali. Acho que não está saindo áudio para vocês, né? Do vídeo. Tá saindo áudio? Do vídeo, tá? Sai o áudio para vocês? Não? Tá. Que daí eu coloquei o áudio baixinho ali, então. Peraí, então vou botar o vídeo de novo. Diz pra criança segurar um pouquinho os alunos dela. Tu pode trabalhar com, como eu falei, com bomba mecânica de encher pneu comum, tá? E a gurizada participa, se envolve mais. E tu também pode usar via corrente elétrica, que nem eu comentei ali, usando aqueles compressores antigos da Embraco, né? Então, aí vai muito de cada um. É que a minha formação inicial, ela é dentro da área da física e da química, né? Então, eu procuro puxar todo o âmbito da matemática para aplicação prática, já preparando eles para dentro dessa logística, né? Sim, sim. E aí, e outro aspecto também ali, tu vai ver, tem um outro vídeo, não sei se tu vai passar agora, ô, Hanna. Tem aquele vídeo que aquele dos softwares educativos. Isso. Esse e os próximos são 2 softwares educativos. O que acontece? Dentro das turmas dessa escola, a gente tem um grupo muito interessante de estudantes público do atendimento educacional especializado. Tem como parar um pouquinho? E aí, o que a gente faz? A gente trabalha com softwares educativos e com aula por apadrinhamento. Então, eu pego aquele grupo de estudantes que se sobressaem na disciplina e peço para eles trabalharem com esses softwares educativos. E aí, eu costumo trabalhar com o Render Forest. Outro software que é bem interessante, também consegue variar MP3, MP4, que é o KineMaster, e tu consegue trabalhar com o Jamboard ativo. Aí tu faz uma parceria junto com a colega da TEDx, né? E aí a gente acaba trabalhando compartilhada ali. Então, esse estudante que conhece um pouquinho mais, o que ele faz? Ele grava pequenos vídeos curtos de assuntos diversos dentro do conteúdo da matemática em si, né? Para esses estudantes que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Ou, no caso dessa turma em específico, são estudantes que têm deficiência intelectual, tá? Então, os alunos que conheciam um pouquinho mais dos conteúdos, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar esses assuntos específicos e gravando vídeos com os softwares educativos para poder auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades com aqueles que não estavam atingindo. Então, essa foi a ideia, foi flexibilizar para atingir esses outros estudantes também, atingir um alcance maior, né, dentro da classe. E aí, nesse específico, como eu falei, a gente trabalhou com três linhas de softwares, MP3, MP4 ativo, tu ativa o KineMaster, ele te dá essa possibilidade, e também o Render Forest, tu entra com MP4 e tu tem a possibilidade de entrada de MP3 também. Né? Aí fica a critério do estudante, depois tu pode fazer toda a montagem do vídeo qualitativa aí. Olá a todos, vamos falar sobre multiplicação e divisão. Comecemos com a multiplicação. Vocês já pensaram em uma maneira de adicionar? Não com certeza. Como isso funciona? Acho que eu iria gostar de entender melhor. Claro, vamos pegar um exemplo. Digamos que temos 4 caixas e cada caixa tem 3 maçãs. Se quisermos saber quantas maçãs temos ao todo, poderemos multiplicar o número de caixas pelo número de maçãs em cada caixa. Isso nos dá
4 vezes 3, que é igual a 12 maçãs. Exatamente. E a multiplicação é como uma maneira rápida de somar o mesmo número vezes. É útil quando temos grupos iguais e queremos saber o total. Ah, entendi. É como adicionar grupos iguais. E a divisão? Ótima pergunta. Agora vamos falar sobre a divisão. Imagine que você tem 12 maçãs e quer dividir igualmente entre 4 amigos. Quanto cada um receberia? Eu não sei. Como eu descubro isso? Não se preocupe, é mais simples do que parece. Divisão é como compartilhar algo em partes iguais. Se você tem 12 maçãs e quer dividir entre 4 amigos, você divide 12 por 4. Isso dá 3 maçãs para cada amigo. Ah, entendi. Como dividir algo em partes. Que bacana, Cirlei. Qual foi Dá o pra- aplicativo que eles O que usaram? dá para tu utilizar? As caricaturas, dá para usar o TUNAP, que aí o que acontece? Não aparece, em virtude da faixa etária desses estudantes, a gente não pode expor o rostinho deles. Então, assim, o estudante pode usar o TUNAP, ele pode usar também o Canva, tem uma área do Canva que tu consegue estar desenvolvendo os caricatos também. Então, assim, fica a critério da turma. Eu te digo o seguinte, essa turma, para mim, é a melhor turma que eu já peguei para lecionar nessa escola. Então, Olha assim, eu só. me realizo como profissional, né? Ali em todos os sentidos, viu? Então, assim, eles participam mesmo. E é um time, assim, que tem a presença muito forte do núcleo familiar junto com a escola, tá? Pega junto mesmo. Então, assim, dá para desenvolver uma série de trabalhos bem, bem significativos. É aquilo que a gente fala do Ausubel, né? Ali dá para ter aprendizagem significativa, porque eles querem, efetivamente, eles pegam junto, né? É um diferencial dessa turma. Nossa, muito bacana, né? E eles fazerem uma atividade para ajudar o colega, né? Para o colega Não sei ter também. se tu viu o outro videozinho que tem junto. Sim. Então, as meninas, elas utilizaram um outro aplicativo aí e elas fizeram MP3, MP4 e em seguida elas juntaram os dois num único, né? Que eles usaram a edição de vídeo ativa, né? Que a gente aprendeu, na verdade, com o Google Jamboard fazer isso. E nós temos uma série de outras versões que dá para estar utilizando também com os estudantes, né? E eles têm uma criatividade fora do comum aí quando é para esse tipo de proposta, né? Isso aí. Muito obrigada, Cirlei, pela sua Imagina. contribuição, pelo trabalho desenvolvido com os alunos, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos seguindo, então. Agora a prof. Franciele Sartor, né, prof. de Ciências, vai falar um pouquinho, então, do trabalho desenvolvido por ela. Ué, tinha outra imagem, até aqui, ó, ficou ao contrário. Então, eu vou mostrar primeiro essa, depois eu volto na outra ali. Fran, tudo bem? Oi, agora sim. Agora sim. Ai, ai. Bom, esse trabalho eu fiz com os 7º anos na Escola Firmino e eu já tinha feito ele em outro ano. Já tenho repetido há alguns anos, que dá certo, a gente repete, né? E eu sempre proponho, então, que eles observem um ecossistema, que aí pode ser o terreno baldio, a chácara do vô, ou algo que eles tenham visto num filme, numa revista, né? Uma imagem que eles criem. E aí, enfim, tem toda a parte de trabalho dos conceitos de ecologia. E esse ano tínhamos umas alunas ali super artistas, esses mais coloridos do meio. Inclusive, um foi furtado, sumiu do mural. Sempre tem uma novidade em escola. E a Mona Lisa, né? Foi roubada também, então, olha aí, ó. Pois, né? Então, eles fizeram essas ilustrações em casa, e aí depois em aula a gente fez a apresentação para a turma dos elementos, então, que eu tinha proposto que eles observassem. E depois tu quer passar para o próximo? E aí depois a gente organizou com a coordenação um passeio lá para o museu e para o aquário da UX, que eu gosto muito também de levar sempre os 7º anos, fica super dentro dos conteúdos ali da BNCC. E aí elas conseguem fazer uma monitoria, né? Se nós vamos lá individualmente, a visitação é livre, grátis, inclusive finais de semana, recomendo, para irem com seus filhos. Mas agendando, então tem essa monitoria
Então, eles passam ali nos dioramas, falando algumas curiosidades, mostrando um pouco da biodiversidade. Então, aqui é no museu. Depois, acho que tem uma do aquário também. Ah, não sei se... Sim, tu mandou, mas eu acabei não colocando Ah, do não. aquário. Sim, aí tem depois a visitação no aquário também, e eles organizam algumas oficinas. Então, eu escolhi a oficina de origamis, que aí eles desenvolvem, então eles vão passando todo o passo a passo com os alunos para confeccionar um origami. Eles fazem vários, de espécies ameaçadas de extinção. Então, a gurizada gosta muito também, porque então tem um momento mais sério, mais, né, de prestar atenção ali nas monitoras, e aí depois um momento de, né, mais relaxante, que eles super prestam atenção assim nas dobraduras. E esse ano a gente está com um projeto sobre biodiversidade, sobre diversidade, incluindo as questões, né, de racismo, dos venezuelanos. E aí o professor de arte está trabalhando grafismos indígenas. E nisso surgem muitas coisas de animais, né? Da cobra, do sapo, do tigre. E aí, então, a gente agora, a continuação desse projeto, né? Vai ser juntar, então, a questão da biodiversidade, dos animais em extinção, com os animais que vão surgindo lá nessas aulas de arte. Então, agora vai ser para o terceiro trimestre. Bota o Pedro trabalhar, é isso aí. É isso aí. Muito bem, Fran, muito obrigada pela tua contribuição, pelo trabalho que vocês realizaram ali com os alunos, né? E como essa proposta, né, de trabalhar na escola, sair da escola, né? Isso também é algo que cativa os estudantes, né? Então, é todo um trabalho que tem que ser pensado em conjunto, né? Com coordenação, com a escola, né? Que nem tu falou ali, vai trabalhar junto com o professor de arte. Então, não é uma coisa só minha, né? É algo que a gente consegue compartilhar com outras pessoas também e fazer essa possibilidade de uma visita, né? Talvez um lugar que às vezes eles nem vão ter essa noção de conhecer com a família, né? E ali o legal é que, independente do clima, né? Sendo Caxias, tem a questão do clima. Então, como é fechado, dá para ser em qualquer época do ano. Então, não tem aquela coisa de desmarcar em cima da hora. Fica bem legal. Muito bem, obrigada, Fran, pelo teu trabalho. Tá? Vamos seguir, então, com a prof. Raquel. Prof. Raquel é prof. do Luiz Covolan. Se a Raquel consegue, então, conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que ela está desenvolvendo, né? E desenvolveu lá no Luiz Covolan. Depois a Mariana, se ela consegue, daí a gente retoma o trabalho da Mariana daí para ela finalizar a explicação dela. Sim, Raquel, estamos te ouvindo. Ah, tá. É que eu tô com o celular e tô com o computador, que não tinha áudio também. Então, mas se estão me ouvindo, tá ok. Desde o ano passado, a nossa escola foi selecionada para fazer um projeto de robótica com os kits da Aventura STEAM. E aí eu fiz a formação e no final do ano nós tivemos que fazer um projeto, né, com os alunos. Na verdade, foi um clube de robótica com alguns alunos só, dos sextos e dos oitavos anos. Eu selecionei os alunos mais interessados nesta área e também os que eram interessados nos estudos em geral. E aí os projetos, eles não foram muito elaborados, até porque foi o meu primeiro contato também com a robótica, eu não tinha noção e tive que aprender junto com os alunos. E aí nós desenvolvemos, em muito pouco tempo, também foi um dos problemas. Com os do sexto, eles fizeram cartões luminosos, que tem ali na imagem. Os dos oitavos anos, eles trabalharam mais com o carrinho, né, que vem junto com o kit. E depois elaboraram um projeto da eMaker, uma casa iluminada junto com um moinho. Então, a gente utilizou as lâmpadas de LED e a bateria. E para o moinho, não sei se tem alguma imagem, a gente utilizou o motorzinho que vem no caminho. Não sei se quiser dar um pause só para eu explicar. E aí, então, eles fizeram toda a ligação elétrica que praticamente foi a parte da robótica. Eles não usaram a programação, não deu tempo de fazer a parte da programação em função do tempo, mas fizeram aquela parte da corrente elétrica.
e o uso da bateria junto com o motor. Então, ali tem um vídeo com o projeto final, não sei se tu quer colocar um pouquinho. Sim, eu vou colocar um trecho aqui do Eles vídeo. criaram o para os brasão colegas verem. também do clube, que é a professora Raquel, da Escola Luiz Covolan, e eu vou apresentar agora o Clube de Robótica. Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou da turma 62, eu fiz o cartão luminoso. Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou da turma 62 e eu fiz o cartão luminoso. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu sou da turma 81. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu estudo com o Guilherme na 81. Bom dia, meu nome é Pedro, eu também estudo na turma 81 do Luiz Covolan. E a gente fez o trabalho, a gente fez uma vizinhança aqui com LEDs, e a gente utilizou vários fios aqui com a bateria, e também fizemos um moinho. Funcional. O princípio que a gente usou aqui no pote foi o mesmo que a gente usou na casa, colocar um fio, um positivo aqui embaixo e outro no negativo. É como a gente encosta ali no poste. E na casa a mesma coisa. O fio a gente passa aqui por dentro da casa, para colocar a luzinha ali na frente. Alguma dificuldade vocês encontraram nos projetos? Principalmente usar os jumpers, por isso que a gente até trocou aqui os fios. Os jumpers foram mesmo o maior problema que a gente encontrou. O ideal seriam os fios, né? Isso, que a gente fios. retirou do cabo. Isso mesmo. Isso aí. Fora isso, gostaram do projeto? Sim. Aprendemos. Pretendem continuar ano que vem? Sim. Beleza. E aí, Raquel, eles continuaram esse ano com o projeto? Como é que está a função? Na verdade, agora nós estamos fazendo um projeto. Esse foi outro problema também que eu encontrei, porque eu não estava trabalhando com aulas compartilhadas. Eu estava fazendo o projeto sozinha, daí eu tinha que retirar os alunos das aulas, que às vezes é um problema, né, para alguns professores, e até é compreensível. Então, também foi limitado o tempo em função disso. E esse ano, na verdade, agora eu estou fazendo um projeto com a Prof. Johanna, aí eu tenho as aulas dela para trabalhar com os mesmos kits, e eles estão trabalhando junto com a arte, trabalhando a arte com a robótica e desenvolvendo projetos relacionados a livros ou obras de arte. Então, acho que está bem mais fácil esse ano, quando a gente trabalha em conjunto com outros professores, eu acho que facilita bastante o nosso trabalho. Então, apesar de parecer assim um trabalho simples, olhando ali no vídeo, mas ele foi bem trabalhoso e vários problemas, daí na hora não conseguiam fazer a conexão elétrica, não ligava o LED, não funcionava o motor, então é como tu falou, né? A gente está sempre resolvendo os problemas que vão aparecendo. E mesmo assim, na hora de fazer o vídeo, porque a gente fez o vídeo porque eu não pude participar da amostra de trabalhos, daí eu acabei montando esse vídeo para mostrar, né, o que eles tinham feito. Mesmo assim, na hora, assim, deu errado, de, ai, meu Deus, e o tempo limite. Então, a gente trabalha na pressão, assim, mas vale a pena, porque eu vi que eles gostaram. Então, esse ano a gente está trabalhando com os nonos, né? E eles têm, os do oitavo continuam participando, então, do projeto. E eu acho que a dificuldade maior também que a gente tem é a frequência, né? A gente tem alunos ali que às vezes faltam, né? Então, às vezes, um trabalho que a gente começa num dia, no outro dia, a gente tem essa dificuldade porque eles não levam o material, né? Então, a gente vai conforme os passos que é possível dar, né? É isso aí. Muito obrigada, Raquel, por contribuir o teu trabalho, né? Pela parceria ali, né? Também estou aprendendo um monte com a Raquel, né? A gente, quando a gente pode, se ajuda, né? Ali. Isso aí, né? De vez em quando aparece os pepinos, eu e a Raquel se organizando ali para resolver. Obrigada, Raquel. Dando sequência, então, nos trabalhos, a professora Renata vai falar um pouquinho do trabalho dela com o quarto ano. Renata, acho que já apareceu. Senão, a gente volta lá na Mariana. Ali. Mariana, vamos voltar então no trabalho da Mariana, depois aí a gente com o da Renata. Deixa eu só voltar lá. Pronto. Aproveitando, vocês me ouvem agora? Sim, agora sim. Só para finalizar, então, bem rapidinho, assim, né? Eu tinha comentado sobre a segunda etapa, que onde eles precisavam, né, organizar as informações desse documento histórico, né? Então, tanto as frases
mas também as informações das imagens que eu tinha passado para eles, né, que seriam essas informações do contexto desse documento. E aí a terceira etapa, então, seria o processo de interpretação, né? A partir do momento que eles organizaram essas informações, então, né, desse documento, eles precisavam responder algumas questões, identificando, né, o elemento principal de cada um desses artigos, identificando, né, quem eram aquelas lideranças políticas, quando esse documento foi produzido. E numa terceira parte eu ainda apresentava para eles uma imagem de uma charge sobre esse documento, e eles precisavam, a partir das informações que eles tinham coletado, então, né, durante todo o processo, interpretar o que aquela imagem estava apresentando para eles. Então, foi interessante porque trabalhou tanto com essa ideia, né, de interpretação de imagens, de documentos que muitas vezes trazem informações que não são do contexto imediato deles, assim, e no momento da correção também, que foi durante a terceira aula, eles precisavam apresentar e eles, enfim, né, explicarem o que era cada um daqueles elementos, né, então eles conseguiram contextualizar, eles conseguiram apresentar a interpretação deles, eles conseguiram, enfim, né, trazer as informações, e eu fui junto com eles só, enfim, algumas coisas aprofundando um pouco mais, outras talvez corrigindo quando necessário, mas em geral eles produziram, né, a partir daquela construção, o conhecimento histórico que aquele documento trazia. E para fechar, assim, eu acho que foi importante porque entre esse processo da Primeira Guerra e da Segunda, normalmente tem outras habilidades que a gente trabalha e um acaba ficando no primeiro trimestre, outro no segundo. E esse é meio que um documento-chave para entender os dois processos. Então, essa ideia do jogo, essa ideia de um movimento onde eles eram mais participativos durante a aula, possibilitou que quando eu fosse retomar essa questão, né, muitas coisas eles lembravam, eles conseguiam explicar. Claro que cada estudante, né, com uma dinâmica diferente, mas ajudou nesse processo assim de compreender o que era aquilo ali e também conseguir relembrar de pontos importantes. Mas é isso. Era isso que eu ia te perguntar, né? Se essa atividade proporcionou para eles esse entendimento, né? Porque essa parte de história, né, lá do 9º ano é um assunto mais complexo, né? É um assunto que exige uma atenção maior dele, né? E se fazer nesse formato, né? Uma caça ao tesouro, uma pesquisa nesse sentido, se tu viu essa diferença de resultados de turmas que, por exemplo, tu não tinha feito nesse formato? Sim, eu vi tanto essa diferença nesse fator assim da lembrança, nesse fator da compreensão também, e eu acho que aquilo que eu comentei um pouco no início, assim, do fator o jogo também possibilitar que eles se interessassem por entender o que estava escrito ali. Então, normalmente é isso, tem a dificuldade do texto em si, né, então, palavras ou compreensão de algumas frases, né, que normalmente por ser de um outro período, às vezes acaba dificultando. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, toda a turma fazendo uma atividade de interpretação de texto, assim, porque normalmente quando a gente leva o documento inteiro, é aquela coisa que eu comentei, né? O texto muito longo, é difícil, não quero ler, não quero participar. E nessa aula, assim, estava todo mundo envolvido, mesmo estudantes que às vezes, por questão de defasagem, por outros fatores, né, tem uma dificuldade de leitura e compreensão nessa atividade. Óbvio que junto ali com o grupo, mas conseguiram participar também e colocar a sua contribuição, assim. Então, isso foi importante também. Muito legal, Mariana, muito legal mesmo. Parabéns, obrigada pela contribuição da atividade, né? E acho que é isso, né? Como que uma dinâmica diferente traz resultados diferentes, né? A gente consegue ver isso claramente, né? Parabéns, obrigada pela contribuição. Vamos ver então se a Renata consegue participar. Vou passar aqui os outros trabalhos que a gente já viu e a gente vai para a atividade da Renata. Vocês me ouvem? Sim. Ai, que bom, consegui. Então, boa noite. Então, esse trabalho eu desenvolvi com os alunos, com uma turma de 4º ano, lá da Escola Madre Assunta. Então, a escola tem já há muito tempo, a turma do 4º ano faz um caderno sobre as características do Rio Grande do Sul, né? Então, 4º ano do Rio Grande do Sul. E aí, nesse caderno, então, a gente desenvolve atividades desde o início da história, como começou, quando vieram os portugueses aqui para o Brasil, enfim, a gente vai estudando todas essas questões da história, né, geografia, enfim. Então, esse mapa mental a gente produziu a partir de um vídeo que nós assistimos no YouTube, sobre como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil e como que eram os indígenas naquela época. Então, a partir deste vídeo, eu criei esse mapa mental com eles, eu projetei na sala de aula, né, no projetor,
E a gente, a partir da palavra indígenas, a gente foi colocando, então, as características, as principais características dos indígenas naquela época, né? E a partir disso, então, a gente gerou depois um debate sobre como os indígenas eram antigamente, como é que eles são hoje, né? O que mudou em relação aos costumes de antigamente, como estão hoje, né? E com esse mapa mental eu percebi que clareou assim mais as ideias deles, né? Eu acredito que o mapa mental ele ajuda bastante a estimular o cérebro a focar nas ideias principais, então, daquele vídeo que nós trabalhamos. E também ajuda a memorizar e a reter melhor as informações, né? Então foi uma atividade bem produtiva, eles gostaram muito de fazer. E aí depois eles passaram então para o papel, fizeram um desenho no caderno, então foi uma atividade bem legal, que eles gostaram bastante. E como essas atividades diferentes, né, atrai eles, né, e eles, que nem a Mariana falou, né, às vezes uma coisa que parece que vai ser maçante, se tu traz um formato diferente, se torna mais significativo e a aprendizagem também é melhor, né? Exato. E o fato de eu projetar e eles forem me dizendo as frases, a gente escrevendo e eles vendo que as ideias deles estavam lá, né, as falas deles, foi bem legal, bem produtivo, eles gostaram bastante. É uma construção coletiva, né? Aquilo que a gente já discutiu aqui sobre a cultura maker, ela é uma construção coletiva, nem sempre vai ser um objeto palpável, né? Como a gente viu ali os trabalhos dos outros colegas, mas as ideias coletivas também faz parte da cultura maker, né? Exatamente. Muito bem, tá? Obrigada, Renata, obrigada pelo seu trabalho, parabéns para os estudantes. Vamos obrigada. seguir, então, com a Marcela. A Marcela também vai falar um pouquinho do trabalho desenvolvido dela. Marcelinha já está ali com a câmera aberta. Tudo bom, Marcela? Pode então falar um pouquinho do teu trabalho. Tudo bem, Ana? Tudo. Bom, na verdade foi um projeto do trimestre, né, de Tecnomídias, projeto que falava sobre as tecnologias digitais, tecnologias em geral, e a gente começou lá com habilidades próprias da computação, que geralmente elas assustam um pouco, elas são um pouco difíceis, né, de compreender. Então eu tentei puxar bem para o lúdico para que eles pudessem compreender pelo menos um pouquinho de como é que funcionava. Então começou lá com a questão de diferença de dados e informações, depois a decodificação através de desafios. A gente usou os desafios da Supera, que são bem interessantes, né, para eles desvendarem esses códigos. A gente trabalhou com QR Code, e aí foi fazendo a questão de algoritmos também, né? Porque quando tu ordena os dados, coloca a informação, a gente consegue um algoritmo também. E aí nós chegamos na parte de culminância desse projeto, que era a questão dos protótipos. Então, nós trabalhamos toda a questão do que era um protótipo, e bem aquela questão de que o protótipo, ele não significa que ele vai dar certo, justamente pelo fato de ele ser um protótipo. O que alguns se frustraram no final, porque eles queriam que desse certo, obviamente, né? Então, na verdade, a proposta era que eles criassem alguma máquina, alguma invenção diferente, poderia ter movimento ou não, só nós não utilizamos porque a nossa escola não trabalha com essa questão da robótica toda, com os arduinos, enfim, né, com todo aquele equipamento, mas eles poderiam fazer de alguma forma que tivesse algum tipo de movimento, e aí tem alguns exemplos de atividades que eles realizaram. Eles fizeram um jogo, eles fizeram esse jogo do campinho aqui, foi muito legal essa atividade, porque ele realmente era como se fosse aqueles jogos que a gente jogava antigamente, né, de jogar a bolinha para cima a gente ia, né, nos lugares que tinham os jogos, né, de videogame. E aí ele fez esse jogo bem legal, assim, foi muito interessante esse jogo, ele tinha o movimento, e esse deu super certo. Teve umas meninas também que elas fizeram uma máquina da beleza. Então, a máquina da beleza, ela acendia uma luz, daí tu escolhia, né, as cores que tu queria usar naquele dia, como é que tu queria a cor do batom e tal. E aí, quando acendia a luz, era porque tava legal, sabe, tava bonito e tal. Então, foi bem interessante. Aqui nós trabalhamos bastante esse ano com a temática do Pac-Man. Eu adorei então, o Pac-Man. Eles construíram esse joguinho do Pac-Man. E aqui tem esse aviãozinho que eles fizeram, né, com o elástico, que também tinha um movimento. E cada um, assim, foi construindo alguma coisa. Teve umas meninas também que fizeram uma máquina de café
bem legal a máquina de café delas, que escolhia várias coisas dentro da máquina, né? Os sabores, as coberturas e tudo mais, e o café saía prontinho no final. Então, teve uns trabalhos bem legais, assim, alguns que não deram certo, mas que, no fim, eles acabaram por compreender que realmente esse era o objetivo do protótipo, né? Que antes de ter a geladeira do jeito que a gente tem hoje, ela passou por diversos processos para chegar a funcionar do jeito que funciona hoje. E aí eles fizeram até uma autoavaliação depois, que foi bem legal, porque eles colocaram tudo isso. Eu vi ali que tu colocou para nós ali. E como a gente estava falando antes, essa questão do errar, né? Que nem sempre vai dar certo, né? Lidar também com essa questão da frustração. Poxa, eu tentei e nem sempre vai dar certo, né? Então, vamos fazer de novo, vamos fazer de outro jeito, vamos refletir sobre como eu fiz, né? Então, acho que essa parte do processo é muito, muito necessária, né? E como tu disse, quanta coisa que a gente tem hoje tecnológica que não deu certo num primeiro momento, né? Exato. E como era, né, os passos que a gente viu essa parte também dos passos, né, como era a primeira geladeira e conforme ela foi evoluindo, olha que legal, né, tudo que eles foram evoluindo para chegar até aqui. Então, isso não significa que o trabalho de vocês fique assim, né, se vocês investissem nesse trabalho, aí como é que ele poderia ficar daqui a um tempo, né? Daí foi bem interessante, assim. A prof de arte e a prof de educação física, elas auxiliaram bastante, porque como a Tecnomídia só tem um período por semana, né, fica complicado para fazer um trabalho assim, e essas turmas aqui, elas têm essa característica do 5º ano, elas têm essa característica de demorar bastante para realizar as atividades. Eles ficam bastante em cima desse trabalho. Alguns por dificuldade e alguns por querer se dedicar demais em cima do trabalho. Então, eles acabam se arrastando e a gente tem que promover, né, um espaço para isso. Então, as professoras de arte e de educação física fizeram uma parceria bem legal, assim, para ajudar na construção, nas aulas delas também. Então, foi bem bom isso, né? É boa essa parceria. Nossa, muito legal, Marcela. Obrigada pelo teu trabalho, né, pelos protótipos que saíram ali, né? Eu achei que foi bem significativo, né? E traz toda essa questão que a gente já falou ali do errar e acertar, né? Enfim, e bem legal, tá? Parabéns, obrigada pelos trabalhos. Vamos seguindo, então, agora com os trabalhos da Prof. Cíntia, né, que trabalha na Escola Giuseppe Garibaldi, também vai contribuir um pouquinho com a gente em relação aos trabalhos dela. Olha ela ali, ó. Tudo bem, Cíntia? Não estamos te ouvindo. Não, tá fechado o microfone. Aê. Agora sim. Muito bem, boa noite, gente. Então, eu sou a Prof. Cíntia, trabalho lá no Giuseppe e no Catulinho, e eu sou prof de Tecnomídias, porque eu só tenho os pequenos mesmo, do pré, da educação infantil, até o 5º ano, né? Então, no Giuseppe, nós recebemos já é o 3º ano, o kit de robótica do Aventura STEAM. E o kit chegou na escola para os anos finais. Então, eram as profs de anos finais que utilizavam. E aí, eu conversando, ouvindo, eu fiquei curiosa e com vontade de experimentar. E aí, esse ano, participando da formação, eu decidi ver a possibilidade da gente incluir o kit de robótica nas aulas de Tecnomídias. Porque, como a Marcela falou, nós somos só um período por semana. É um período de 50 minutos. E a gente sabe, professor, que tem que transitar pela escola. Pega numa sala, leva para outra. A gente não tem meia hora de efetivo trabalho, né? E aí, então, como é que a gente coloca um kit de robótica dentro desse espaço? Então, a minha experiência passou por esse objetivo. Outro ponto que eu acho bem importante dentro das aulas de Tecnomídias é a gente não fazer por fazer. A aula de Tecnomídias, ela é essencialmente maker. É a aula onde a gente cria, onde a gente constrói, a gente tem esse espaço privilegiado dentro da aula de Tecnomídias, né? Então, como é que eu poderia incluir isso no currículo? O meu trabalho, normalmente, ele é integrado ao planejamento das professoras. E numa reunião de planejamento com as profs do 5º ano, elas iam trabalhar com eletricidade. E eu pensei, tá aí. Eletricidade é um dos conceitos fundamentais da área da computação e da robótica. E aí, então, paralelo, enquanto as profs trabalhavam esse conceito nas aulas de ciências,
eu comecei a trabalhar com eles, então, usando o kit de robótica, os circuitos elétricos. Então, eles foram explorando, descobrindo para que serviam os fios, a bateria, os LEDs, os polos positivos e negativos, o botão do liga e desliga. E aí, a primeira atividade, o primeiro desafio foi construir um circuito simples. E aí, depois que eles entenderam como é que isso funcionava, o desafio foi criar um jogo, então, que é essa última foto ali, que é o protótipo, Marcela, do jogo que eles fizeram, né? Um jogo de verdadeiro e falso. Então, um botão do LED é o vermelho, o outro botão é o verde. Se a resposta estava certa, botãozinho verde, né? Resposta errada, botãozinho vermelho. As perguntas eles elaboraram junto com as profs na sala de aula, nas aulas de português. As profs decidiram fazer esse trabalho. Então, esse trabalho foi integrado junto com as profs titulares deles, né? E, no fim, era para ser um projeto de robótica, que virou um projeto de ciências, que virou um projeto de português. E aí a gente vai tomando conta da escola, né? A tecnologia vai se entrelaçando dentro dos nossos planejamentos. Então, esse foi esse projeto que eu apresento. É aquilo que a gente falou, né? A gente não faz sozinho, né? A gente não trabalha sozinho. A gente consegue essa interdisciplinariedade aí se a gente se empenha um pouquinho mais, né? Com os colegas, se os colegas nos apoiam, se os colegas nos pegam junto, né? A gente não faz sozinho, não tem como a gente trabalhar essas ideias, né? Acho que a maioria das ideias que os colegas trouxeram foram coletivas. E principalmente quando a gente pensa no uso da tecnologia, né? A gente vê no projeto da Raquel, no projeto da Fran, da Roda Gigante, né? É muito difícil a gente fazer isso sozinho, em todos os sentidos, mas especialmente tecnomídias, onde a gente tem as crianças. Eles são muito pequenos. E aí, se a gente quer que eles realmente coloquem a mão na massa, que eles façam, que eles construam, a gente tem que dar esse tempo, esse espaço que a Marcela falou, né? Não é mágica, não é eu que tenho que fazer, né? Os projetos finais, gente, estavam horríveis. Era triste de olhar aquilo, mas funcionava e era isso que importava, né? A luzinha verde ligava, a luzinha vermelha ligava, os botões, aqueles fios desconectavam e eles reconectavam. E esse processo, que foi a boniteza do projeto, né? O resultado final é um detalhe, mas o processo todo pelo qual eles passaram para poder construir e todos os conceitos que eles construíram, que não foi pouca coisa. Era um projetinho que era assim inicialmente para 3 aulas, ele virou 6 semanas. Né? E se eu quisesse, eu continuava trabalhando, mas daí eles cansam também. O projeto não pode ser tão comprido, ainda mais com os pequenos, né? Então, eu acho que, como avaliação final, até escrevi ali no meu relatório, né? O Aventuristinha, ele não é o melhor kit que a gente tem para trabalhar robótica com os pequenos. Ele é melhor para trabalhar com os maiores. A gente acaba subutilizando os recursos que ele tem, que ele oferece, para adaptar aos pequenos, né? Mas para os anos finais a gente vê projetos bem mais interessantes, né? Tu está trabalhando com o 9º ano agora, tu percebe o potencial que eles têm, né? Com os pequenos a gente não consegue ir tão longe, infelizmente, mas dá para fazer coisas bem legais. E mesmo que a gente não tenha o kit de Aventuristinha, esse projetinho aqui com a eletricidade é bem fácil, gente, um cabinho, uma pilha e um LED, a gente já montou um circuito. Se não tem, usa a massinha de modelar, usa... isso é legal também. Eles vão experimentando o que é condutor, o que não é condutor, o que funciona, o que não funciona, né? Então tem muita coisa que dá para fazer. Que foi o que o grupo lá da Roda Gigante fez, né? O vô adaptou conforme eles tinham lá. Muito obrigada, Cíntia, querida, sabe que eu te amo. Todo mundo sabe, né, que eu fui professora da Ohana, quando ela tinha 7 anos de idade. Façam a conta de quanto tempo faz, gente. Faz tempo. Beijo, querida. Obrigada. Muito bem. Pessoal, então, assim, esses foram os trabalhos que eu selecionei hoje para a gente conversar, né? Até para a gente também não se delongar muito. E eu elenquei ali algumas potencialidades e dificuldades que vocês mesmos falaram hoje e que vocês escreveram lá nos relatórios, né? Então,
brevemente aqui vou falar um pouquinho sobre eles, né? Então, as potencialidades, né? O que vocês elencaram de positivo, né? Os trabalhos em grupos, vivência da situação cotidiana, né? Como cozinhar, né? Que a gente teve dois trabalhos, né? Que tinha essa proposta da culinária. Alunos mais motivados a participar das aulas, quando a mesma envolve algum trabalho mais prático, mais manual, que foge do comum, né? Isso a gente viu em todos os trabalhos. Fazer em casa a maquete permitiu uma interação das famílias, né? Então, aqui eu quis elencar também algo positivo que eu vi na proposta, né? Que eu trouxe para vocês, que é também envolver as famílias, né? Como a gente falou, os anos iniciais acaba sendo mais limitado esse trabalho maker, esse trabalho individual, até por causa das habilidades dos alunos e do tempo que a gente tem em sala de aula com eles também, né? Nós, professores especializadas, né, arte, tecnomídias, né, então a gente acaba tendo essa dificuldade do tempo, então às vezes a gente precisa fazer essas estratégias, né, então eu coloquei a família para me ajudar. Incentiva a curiosidade, realização de atividades fora da sala de aula, realização de trabalho em equipe, os estudantes frequentemente adquirem habilidades práticas e técnicas, essas habilidades são valiosas tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto para oportunidades profissionais, compartilhamento e incentivo de ideias, então, algumas das potencialidades que vocês trouxeram para nós. E as dificuldades, né, que também apareceram ali. Então, o tempo para a realização da atividade, a falta de materiais disponíveis, né, materiais simples, como papelão, exige um maior planejamento e gerenciamento da atividade. Muitas vezes o professor sozinho não consegue manejar a aula, e aí a gente viu vários trabalhos coletivos, né, com 3 professores, 4 professores, não tem, né? Eu acho que a proposta Maker, ela não é uma proposta individual, nem para os alunos e nem para o professor, né? Os recursos limitados, necessidade de formação de professores, resistência a mudanças, gestão do tempo, avaliação subjetiva e preocupações com segurança, né? Então, superar esse desafio requer planejamento, cuidados, recursos e colaboração, né? Principalmente com os anos iniciais. A logística para a organização das aulas, né? Os períodos são separados e outras atividades interferiram na produção contínua, como a hora cívica e outras oportunizadas pela escola. Então, atividades como essas deveriam ter um ambiente talvez mais organizado, onde facilitaria o andamento da aula. Anos iniciais têm pouca autonomia, já falamos sobre isso. Organização prévia dos materiais e combinações com colegas da escola para a realização da caça ao tesouro, né? Aqui a Mariana trouxe isso para nós também, né? Que precisa dessa pré-organização e combinados, né? Se eu estou falando um pouquinho alto, pessoal, começou a chover e está dando bastante barulho aqui para mim, tá? As dificuldades para a implementação da proposta são a resistência dos professores dos espaços para o processo de criação dentro da escola e selecionar o projeto e a utilização dos materiais do kit de robótica STEAM, né? Que foi o que a Cíntia trouxe ali para nós, que talvez algumas ferramentas que hoje a gente tem na rede talvez não sejam adequadas para todos os anos, né? Que a gente precisaria fazer uma adaptação ali ou uma pré-seleção desses materiais para trabalhar com os estudantes. Alguém gostaria de contribuir com mais alguma dificuldade, alguma potencialidade? Isso, então vamos dar sequência aqui. Bom, pessoal, então a gente já vai para os finalmente do nosso encontro, tá? Então, só para a gente retomar ali algumas dúvidas e orientações, a nossa formação, ela vai emitir um certificado, então, de 20 horas, já tinha falado isso para vocês. Eu vou colocar junto no formulário, que depois eu vou mandar o link para vocês ali, de novo ali para vocês, os dados, para vocês confirmarem o certificado, tá? A SMED criou uma plataforma, então, para eu colocar todo esse material que vocês desenvolveram, que a gente trabalhou nesses 3 encontros. Eu ainda não estruturei, não consegui organizar, e assim que eu tiver pronto esse material, essa plataforma, eu compartilho com vocês. É uma plataforma que ela vai ficar disponível, então eu vou bloquear, depois eu vou falar ali um pouquinho também do prazo ali para vocês terem acesso ainda ao Drive, depois eu vou
bloquear esse material e vou colocar na plataforma, que é uma plataforma livre, que todo mundo, vocês podem compartilhar o link, podem usar até nas formações, né, da escola, enfim, da rede, esse material que a gente desenvolveu aqui. Tá? Então, depois, quando eu tiver isso organizado, eu compartilho com vocês, vou até combinar com a SMED desse material, talvez você dizia, colocado no ofício circular também, né, para vocês também terem acesso lá pelo ofício circular. O trabalho destaque, lembra que eu comentei com vocês, né, que nós vamos ter uma formação, né, nós vamos ter um encontro do fechamento, então, desse nosso projeto da Aventura STEAM, e a SMED propôs, né, que se algum desses trabalhos a gente visse que tivesse potencial para se destacar. Eu ainda não consegui pensar sobre este trabalho, tá? Então, eu vou fazer isso nos próximos dias, e aí eu comunico vocês qual vai ser esse trabalho de destaque, que a gente vai convidar, então, lá para o dia 14 de setembro, participar, então, desse projeto que a gente vai finalizar lá na Escola São Genaro, que eu tinha comentado com vocês, tá? Então, fiquem mais uns dias ali na ansiedade, a gente vai organizar isso, e aí eu aviso vocês desse trabalho que provavelmente foi um desses que a gente viu hoje, que a gente conversou sobre ele, e vai ser o trabalho que vai representar esse nosso projeto, né? Então, eu já agradeço novamente vocês, né? Porque foi um trabalho muito significativo para mim, os resultados que vocês apresentaram, eu fiquei muito feliz, e essa escolha não é porque era o melhor trabalho, né? Mas é uma forma também da gente representar tudo que a gente discutiu, tudo que a gente desenvolveu aqui, né? Então, se sintam todos já prestigiados através desse trabalho que a gente vai escolher, então, para o dia 14, também estão todos convidados também a participar desse encerramento ali, e também lá visitar esse trabalho, tá? Que eu vou depois comunicar a vocês. Deixa eu compartilhar com vocês o formulário. Ai, abriu aqui, só um pouquinho, não era para abrir. Deixa eu só copiar o link aqui. Se eu consigo copiar ele aqui. Já vou colocar no chat para vocês. Pessoal, esse último formulário, tá? Ele tá um pouquinho mais extenso, porque eu preciso, né, de algumas informações ali mais direcionadas à minha dissertação, tá? Então, não tenham pressa, eu vou combinar com vocês, então, até o dia 30, para vocês preencherem ele, podem ler com calma as questões ali, né, fazer os apontamentos que vocês acham necessários, tá? E aí também já nesse formulário tem ali as informações para emissão do certificado. Tá dando erro no link, Pri, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que não copiou todo ele, peraí. Vamos tentar de novo. Acho que agora foi, acho que não tinha copiado todo o link. Tá? Então, eu peço para vocês um pouquinho mais de atenção nesse, tá? Que é um formulário, então, mais objetivo para a minha formação. Então, vamos finalizando o nosso encontro. Novamente, agradeço vocês pelos trabalhos, né, pelas contribuições que vocês trouxeram para nós hoje. E quero fazer, então, o fechamento então, com essa tirinha, né, do Armandinho, quando ele traz, então, a conversa dele ali, né? Então, é incrível. Mas há muitos professores ruins, com o salário que ganham e o reconhecimento que recebem. O incrível é que ainda existam tantos professores bons, né? Então, nós somos esses professores bons, vocês são esses professores bons, né? Que fazem a diferença, são dedicados. E que bom que existem nós, né? Que a gente está aqui para fazer a diferença na educação da nossa rede. Eu vou pedir para vocês, quem, né, se sentir à vontade de abrir a câmera, para eu fazer um retrato, como diria uma colega, né? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera ali, até para a gente também registrar a participação de vocês, né? O encerramento dessa formação. E, como eu disse, fiquem à vontade lá no formulário para fazer as contribuições também que vocês acham pertinentes sobre a formação. Vão abrindo as câmeras, olha quanta gente bonita. Eu vou fazer o print aqui. Eu acho que eu vou fechar aqui meu compartilhamento, que daí eu consigo ver vocês. Deixa eu ver aqui. Eu queria... Vamos lá, vamos abrindo as câmeras.
Eu vou ter que fazer em 2 etapas, tá? Porque parece 2 telas aqui para mim. Então, vou pedir para vocês segurarem o sorriso 2 vezes aí. Então, peraí. Ai, meu Deus. Sorriam, vou fazer a primeira foto. Ai, meu Deus. De novo. E uma foi, peraí. Vamos para a próxima tela. É muita gente, é muita gente. Vamos lá, olha ali todo mundo sorrindo. Vou botar aqui, vamos ver se tem mais uma tela aparecendo. Peraí, que acho que tem mais uma tela. Tem mais uma. Segura o sorriso aí. Aê, acho que foi todo mundo agora. Meninas e colegas, muito obrigada novamente pela participação de vocês. A Michelle está tímida, Michelle, querida, tá? Então, muito obrigada novamente pelos trabalhos, tá? Pela dedicação de vocês. Fiquem bem, vamos descansar agora, tá? Abraço em todos, até mais.